Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Boa Obrigado noite. aí para quem está na live. Já está ao vivo já. Tem três pessoas já vendo a gente. Uma satisfação Bacana, aí tê-los conosco. Me apresentar, sou Bruno Braga, do canal Paz Profunda. Aqui eu estou praticamente reinaugurando o canal, né? Já é a segunda live que eu estou fazendo. E já estou com uma vibe um pouco mais abrangente, não tratar só de esoterismo, misticismo, mas abrir para desenvolvimento pessoal, de repente falar de relacionamentos, financeiro, qualquer coisa que jogue a gente para cima. E a ideia, né, de live é a gente trocar uma ideia, você passar uma informação, eu passo a minha experiência, troca informações e a gente vai crescendo junto. Acho que essa é a minha ideia e por isso que eu convidei meu amigo Gabriel Wendel, amigo de longa data aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vou te pedir para fazer uma apresentaçãozinha pessoal aí, tá bom? Claro. E depois, se puder, você se apresenta também, fala dos seus projetos, que aí eu vou botar essa live lá no canal e tem esse registro também lá, tá? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? É uma satisfação imensa estar aqui reunido. Tanto tempo que a gente não se vê, né, irmão? Só assim mesmo para a gente ter esse contato depois de tanto tempo e agora possibilitando esses projetos. Eu venho participando de alguns projetos de live nesse sentido. Eu, particularmente, não faço live no canal, então, pessoas que gostam de live, a tendência é essa. E eu acho muito bacana esses projetos que têm justamente esse propósito de difundir, né, o misticismo, o ocultismo, o conhecimento, e principalmente nessa sua área que você está buscando esse projeto, né, que é o desenvolvimento pessoal. Então, buscar até para puxar para a própria realidade. O misticismo, o ocultismo, a magia, seja o nome que a pessoa queira falar, até filosofia, que não deixa de ser movimentos filosóficos nesse sentido, impacta diretamente na vida. O Kybalion, provavelmente a gente vai tocar um pouco sobre esse assunto, ele é uma filosofia muito prática. Então, não se pode deixar por fora. E esse é um desenvolvimento, de fato, pessoal, é um desenvolvimento espiritual e, claro, que impacta também no desenvolvimento profissional, né? Depois que eu comecei a estudar o misticismo, o esoterismo em si, eu pratiquei muita coisa desse meio na minha questão pessoal e profissional, principalmente também na faculdade, né? Um exemplo muito claro sobre isso é a questão do mentalismo, né? Quando a gente mentaliza algo, a ideia é condensar isso na Terra. Isso está em diversas tradições. E isso eu peguei no plano de negócios, na administração. Então, toda vez que você vai montar uma empresa, um projeto, uma organização, faz-se necessário você montar um plano de negócio. Sem um plano de negócio, a tendência da empresa é praticamente falir. O plano de negócio nada mais é do que você idealizar algo que não existe. Você escrever algo que não existe. Algumas faculdades já estão botando em prática, alguns movimentos também de coach, né, usando isso como ferramenta, que eles chamam de ferramenta, que é o cartaz do sonho. Então, a pessoa que tem os seus desejos ali, cola figuras, desenhos, escreve e deixa um cartaz fixado na sua casa. Isso daí, os ocultistas, os místicos já usam isso há muito tempo e está sendo difundido como ferramenta em diferentes pontos da vida, né? E, então, resumindo, acabei que eu me alonguei, né? Meu nome é Gabriel Wendel, para quem não conhece, eu tenho um projeto do canal, tá? No YouTube, já tem um tempinho. Está um pouquinho parado devido a essa questão de corrida profissional, mas sempre que eu posso, eu estou postando conteúdo lá, falo sobre livros, já falei diversos livros. Atualmente eu estou falando sobre Eliphas Levi, né? A Chave dos Grandes Mistérios, e vou pontuando diversos vídeos ali falando sobre simbolismo, tradições, e principalmente, que eu acredito que é meu público, tirar algumas dúvidas pontuais, essenciais e até iniciais de pessoas que querem buscar esses assuntos, né? Como funcionam as ordens, o que é o ocultismo, por onde começar. Então, esse norte é o que senti muita falta na época que eu estava buscando. Então, o canal, o projeto surgiu com esse propósito,
pelo menos dar um pouquinho de luz, um pouquinho de direção. É uma forma que eu achei de contribuir, o que é algo que eu achei que tinha muita dificuldade de encontrar. Canais sérios, canais que falam sobre assuntos delicados e, sobretudo, com responsabilidade. Então, quem puder depois, pode dar uma olhadinha lá no canal. Perfeito. E só para relembrar aí, é o óbvio, sempre tem que ser dito, né? Todo mundo aí curte, compartilha com os amigos aí, todo mundo, para participar também. Ajuda bastante. Subscrever também se inscrever nos canais também, tanto o meu, que é o Paz Profunda, quanto do Gabriel Wendel. Gabriel, isso aqui é uma parada bem descontraída. Tem tempos que eu não te vejo, né? Eu acho que a última vez foi num debate de hermetismo que a gente se encontrou. Foi. E foi muito bom aquele projeto lá. Foi. É muito bacana esse tipo de aproximação, esses projetos tratando de assuntos, principalmente quando é uma roda, né, onde todo mundo consegue pontuar diferentes tradições, diferentes religiões, as visões, diferentes deuses, isso é uma coisa fantástica, cara, que você não encontra em qualquer lugar. Foi muito maneiro. Foi muito interessante. A gente está querendo retomar isso aí, dar continuidade àquele projetinho e fazer melhor, né? Fazer melhor ainda. Eu tenho a pretensão de gravar em vídeo e botar na rede. Mas começou daquele jeito lá, num debate. É essencial, cara. Esses eventos, para quem aqui não está ciente, as ordens, né? A gente está mencionando um evento que aconteceu em ordem. Não existe só um evento fechado para membros. Existem outros eventos próprio da ordem, né, que é, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz Amor, que é a meditação aberta, onde o membro pode ter o seu primeiro contato ali. E, nesse caso, algumas lojas, né, têm essa permissão, têm essa facilidade, essa abertura de colocar novos projetos. Dentre eles, roda de debate, fórum, palestra, cursos. E nesse caso que foi proposto numa oficina, um debate sobre o hermetismo, eu acho muito importante, porque aproxima o público, pessoa que nunca sequer ouviu sobre hermetismo, e acredite que, se quiser, tem pessoas que são da ordem e ainda não leu o Kybalion, ainda não leu o Corpus Hermético, sabe por alto, porque é objeto de estudo, né, das organizações tradicionais, mas propriamente não pegou o texto e leu, se debruçou, que é fundamental, é algo que sustenta muitas tradições. Eu acho que a Ordem Rosa Cruz, no caso, ela não indica o livro Kybalion, né? A gente acaba descobrindo por outros meios, e quando a gente olha, lê, estuda, lê, estuda e fala, mas tudo que está aqui está ali dentro. Exatamente. Eu estou vendo tudo aqui dentro, até a aplicação mesmo, entendeu? Puxando o gancho do que você falou, mentalismo. É a primeira lei do Kybalion, para quem não conhece. Até na última live, não por acaso, a gente falou de hermetismo. Hermetismo também, né? Falou de mentalismo. E aí amadurecia. Conforme a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo as ideias, né? Mentalismo. Primeiro ele começa falando dos planos, plano espiritual, mental e físico, né? Na tradição hermética funciona dessa forma, com 3 níveis, e aí o mentalismo entra em todos esses planos, né? Só que em uma aplicação prática, né? Que é a minha realidade. Você quer estudar, fazer uma faculdade, né? Você primeiro pensa naquilo ali. Então, será que seria legal fazer uma faculdade? De quê? Faculdade de quê? Será que vai ser útil? Será que eu vou conseguir trabalho? Então você joga aquilo ali no plano mental e começa a se organizar, a se planejar, e foi justamente o que você falou. E depois é o plano físico. Agora é a hora da atitude, a hora da ação. Você já jogou uma emoção em cima daquilo ali, então você primeiro tem pensamentos, joga emoções e você visualiza. Eu quero estar ali. Você planeja uma meta,
bota um objetivo lá na frente e aí começa a traçar esse caminho. E aí já parte para o plano físico em si. Para mim, um resumo assim bem prático do que a gente vive, que se encaixa em qualquer exemplo da lei do mentalismo, é basicamente essa. Sim, perfeito. E, na verdade, às vezes a pessoa não tem noção de como isso é importante. Na verdade, essa questão do você parar um momento para refletir o que você quer, parar um momento para saber quais são os seus sonhos, o que te motiva, o que te direciona, isso é algo que está escrito, né? É uma frase que todo meio ocultista, os místicos usam, que é o conheça-te a ti mesmo. E essa é a coisa fundamental que vai impulsar a pessoa a se conhecer. É uma questão de identidade, saber exatamente o que você quer, saber exatamente para onde você vai. E o mentalismo, ele vai justamente colocar algo que muitas pessoas talvez terão um pouco de dificuldade, por dois motivos. Um, que ele fala que o todo é mente, o universo é mental, então tira um pouco da personalidade de Deus. E aí é importante a gente entender por que as ordens tradicionais, esses grupos, não têm um Deus personificado, um Deus antropomorfo, não tem um Deus com nome. É sempre algo abrangente, o grande arquiteto do universo, o Deus do seu coração, o Deus de sua compreensão. Por quê? De fato, para os místicos, o Deus, esse todo, é algo tão inefável, é algo tão inalcançável, que só nos resta, pela razão, tentar entendê-lo. Mas tentar medir, dar qualquer qualidade a algo que é tudo, algo que é inefável, inalcançável, é impossível. Então, quando a pessoa vai pegar esse primeiro contato com o Caibali e tem esse choque, caraca, então Deus é tão imensurável assim, e aí começa a se despertar de realmente um brilho. Cara, como criador, como esse todo, é algo realmente tão absurdamente grande, e às vezes a gente fica segmentando a sociedade em grupos, em religiões, qual que está certa, qual o caminho que está errado. Na verdade, a gente para pensar que simplesmente a religião é uma expressão do homem para entender esse todo, para raciocinar esse todo. É uma forma que o homem busca compreender algo que é inefável. Eliphas Levi, ele deixa bem claro que a manifestação desse Deus, desse algo supremo na Terra, é a caridade. E aí você encontra a raiz do hermetismo. Ele fala muito sobre isso, né? Uma raiz comum. Realmente, todas as tradições que realmente impactam a sociedade, que realmente acrescentam o homem, ela sempre vai pregar o amor, a caridade. Então, de fato, a forma que Deus acha para se manifestar nesse mundo através do homem é pelo amor e pela caridade. Então, essa é uma questão que talvez parece ser simples até para a gente colocar, mas se você parar para refletir, dá umas bugadas interessantes. Principalmente se você for de uma pessoa que já vem de uma família que normalmente aqui no Brasil, né, é o cristianismo, isso é muito forte. Então você já vem com aqueles dogmas todos enraizados. Então tem esse primeiro contato do que seria esse todo, do que seria esse inefável. Por que essas organizações não dão nome, não dão uma imagem para onde seguir? É justamente por causa disso. E aí a gente vai pro universo, né? O universo é mental. Quando eles colocam isso, é muito bacana nesse sentido. De você coagular algo, existe um plano mental e é um impacto também filosófico muito grande para as pessoas. E aí você vai achar isso também em diversas tradições. Cito novamente Eliphas Levi no Dogma e Ritual da Alta Magia, que tem aquela figura horrenda para muitos, né? Que é o Baphomet coagula e dissolve. Ou seja, coagular algo que está no plano superior e dissolver, né? Ou dissolver, aliás, e coagular no mundo material. Assim na Terra como no céu. Você espelhar isso, você entender essa correspondência e saber que o que está em cima é como o que está embaixo. Então, quando você, como eu disse no início, quer criar uma empresa, quer ter um propósito, e você desenha, você figura aquilo através de símbolos, isso não deixa de ser uma magia. Para quem é místico e entende magia, isso é uma magia. Você vai pegar o seu desejo, colocar num signo
e o poder da vontade transformá-lo em ação. Isso é um fundamento da magia. Então, os hermetistas, veja bem, quanto tempo atrás os caras já sacaram isso. E se você mentalizar algo, você meio que atrai, você deixa o que muitas pessoas mencionam, né? O universo conspira ao meu favor por causa disso, porque quem é místico, quem é ocultista, conhece as leis. Então ele não é levado pela vida, ele é protagonista. Então, se eu conheço a lei, sei o que é o hermetismo, sei o que é a lei da mentalismo, lei da polaridade, sei de todas essas coisas, eu consigo passear por essas leis, me encaixar nesse esquema e realizar os meus desejos, os meus propósitos. E assim funciona. Você vai montar uma empresa, idealiza essa empresa, monta o plano de negócio, e a tendência dessa empresa funcionar é muito maior, porque você já identifica alguns erros, você já idealiza o universo, você vai focar em outras coisas. É como se fosse quando você quer comprar um carro, tu começa a ver vários carros. O universo ele já começa a se reorganizar de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas intenções. Então é bem interessante, é muito além quando a gente fala sobre a cabala, o mentalismo, né? A gente para pensar, é uma filosofia realmente de altíssimo nível. Dá muito assim. É muito maneiro, né? É muito maneiro. Cara, eu fico... Quando você entra nesses assuntos de hermetismo em si, não vou nem falar de Caibalion, Cabalá, não vou nem falar só sobre isso, né? Embora abranja muito. Mas você entra em hermetismo, qualquer coisa que eu passo na rua assim e falo, caramba, isso aqui tem tudo a ver com ritmo. Tudo a ver com ritmo. Isso, exatamente. Porque às vezes você vê uma pessoa passando por uma dificuldade. E aí, em outras palavras, lá no Caibalion, que é um exemplo, no corpo hermético também fala. Só que no Caibalion também ele aborda que tem uma energia, e aí existe um outro polo da mesma natureza, da mesma energia, que é no caso, a pessoa está passando por uma dificuldade, é sinal com certeza que daqui a pouco a coisa vai evoluir, vai melhorar, né? Mas é aquilo, a pessoa tem que fazer por onde, né? A pessoa tá precisando de um emprego, por exemplo. Não adianta ficar sentado em casa sem botar um currículo que vai cair do céu, né? A pessoa vai no trabalho árduo, vai dentro. Né? Aí que entra o mentalismo. A pessoa, pô, precisa de um emprego. Agora está na hora de agir. Eu vou lá e fazer. E a coisa acontece de forma mágica mesmo. Tu falou uma coisa interessante, cara, que eu gosto muito desse assunto, que é o termo o todo. Né? O termo todo. A gente falando assim, não dá para sacar direito, porque no livro, principalmente o Caibalion, ele bota lá, escreve uma frase, aí bota o todo, com letra minúscula. Aí, em outro contexto, ele explica o que é o letra maiúscula todo. E aí você, entendi, tem a diferença. Tem a diferença. Isso. Né? Seria, para eles, o que a gente chama hoje de Deus, talvez, eu acredito que sim. Porque ele coloca os atributos... Alguns hermetistas não gostam, mas tem isso. Pois é. Assim, para uma forma didática, para a gente entender mais fácil, né? E fazer uma exato. equiparação, a gente, é Deus. Porque hoje em dia a gente tem a impressão até errônea de que Deus seria aquele ser supremo que parece um humano, né? Aí, pessoal, as pessoas até associam aquele fragmento da Bíblia à imagem e semelhança de Deus. Então a gente se parece com ele, mas não fisicamente, né? Nós temos os mesmos atributos no plano mental e espiritual e físico, a ponto de que nós viemos de lá. Se ele é o criador, nós somos criatura. Mas não necessariamente, olha, eu tenho 2 braços, 2 pernas, um tronco, e então Deus também é assim. Né? E aí, o que eu passei a observar em outros textos aleatórios de filosofia? Quando vem a palavra todo com letra maiúscula, eu já sei do que está falando. E realmente o contexto condiz com aquela coisa ali. Entendeu? Uhum. E, aprofundando mais um pouquinho, eu acho interessante que no hermetismo se elabora muito bem aquela questão da... É basicamente uma tríade, né?
o todo é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ok, ele é o todo. Então, não pode existir nada fora dele, porque senão ele não seria o todo, certo? Então, E aquele nem polo, entre qualificá-lo. aspas, ninguém O todo é qualifica. E bom. aquele, Se ele não é bom, ele é ruim. Se ele não é ruim, pois ele é é, porque limitado. se ele é, não tem como limitar ele, Não né? pode limitar algo que é todo. É É, inefável. não tem como comparar o todo ao universo, porque o universo a gente está limitando ele. Eu acho que o Uhum. exemplo que até cita lá é justamente esse, né? É porque a gente tem a impressão de que não, o universo é infinito. Em comparação à filosofia do que é o todo, não é infinito. Ele tem uma limitação, existe metaforicamente uma parede, que foi aquilo ali é a criação, e em volta aquela coisa mais maior, né? O todo. E não tem como falar que, por exemplo, que aí vem os dogmas do cristianismo. É o Deus e o diabo. Você está muito com o diabo. Não tem como falar isso. Se ele é onipotente, como é que a pessoa vai assumir que existe alguma coisa que é tão páreo, tem uma força tão sustentável quanto a de Deus? Entendeu? A pessoa Uhum. é monoteísta, acredita em Deus. Eu vou puxar o termo ao que a gente está mais acostumado, que é Deus. A pessoa acredita em Deus. Ela. Mas tem medo do diabo quando acaba cometendo erros, né, de vida, fazem uma coisa errada, não. O diabo está comigo, os demônios estão comigo. Mas não tem aquela noção de que, não, Deus está comigo, porque ele é onipotente. Ele é Uhum. onipresente, que ele está aqui o tempo todo, não dorme, né? E onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então essas mini frasezinhas que são sempre faladas, né, é a explicação assim certa do que é o todo, né? Eu acho muito maneiro essa discussão de o todo, da limitação. Eu acho, porra, eu viajo Não, nisso. para quem pratica a meditação, é sempre aconselhável a gente meditar sobre os estudos, após fazer os estudos, né? E pode fazer uma experiência. Medita sobre essa questão de todos, começa a pensar, a fazer ligações nesse sentido, e realmente você tem esse esplendor de tentar ter uma noção de que esse todo é realmente algo muito além, algo realmente inefável, né? Como muitos místicos dizem. E aí é natural, porque essa é uma diferença que a gente precisa, às vezes, traçar com a questão da religião e do misticismo. A religião, normalmente, ela tá para pregar um dogma, uma verdade, e verdade que não pode ser distorcida. E quando você começa a distorcer os dogmas, aí você começa a ter várias ramificações da mesma religião, do mesmo livro, vamos dizer assim, que seria a Bíblia, com interpretações diferentes, e, infelizmente, às vezes até convenientes, de acordo com o segmento. O misticismo e o ocultismo, ele segue uma linha quase que científica. Ele permite que você se questione, ele permite que você dance por por diversas teorias, por diversas coisas, você não fica preso. E às vezes também é um choque muito grande para as pessoas, porque geralmente as pessoas preferem ser mais conduzidas do que conduzir a própria vida. Então é muito mais fácil eu chegar para a pessoa e dar um código, vamos supor, de ética, de moral, de religião, de como seguir a vida, do que é o certo e errado, do que simplesmente falar para ela, irmão, a vida está aí. O conhecimento é vasto e você vai decidir o que é melhor para tu. É muito mais conveniente para a pessoa simplesmente aceitar um caminho que a pessoa já diz, é isso, segue em frente. O misticismo, ele não vem para isso. O ocultismo, ele não vem para isso. Ele vem para justamente, às vezes, até distorcer e quebrar muitos dogmas. Porque ele vai se permitir você ser um ponto de interrogação constante, está renovando constante. Você pega diversos livros, autores aqui, e você vê cada um com uma visão sobre a magia, a visão, tu vê a teosofia,
o rosacrucianismo, o espiritismo, então todos eles. A vantagem do místico é essa, que ele tem completamente liberdade de saber tudo e entender que ele não sabe de nada. Ele se permite, só sei que nada sei. Então, às vezes a gente brinca, pô, só sei que nada sei. Cara, se tu parar para pensar na potência que tem essa frase, se eu não me engano atribuída a Sócrates, um homem daquela envergadura dizer que só sei que nada sei, é porque a pessoa que mergulha tanto nas sabedorias e entende o quanto tem ainda para a gente descobrir, o quanto que tem de caminho, cara, a gente não sabe de absolutamente nada. E provavelmente a gente vai partir dessa vida sem saber. Com certeza, com certeza. A gente se debruça sobre ombros gigantes. Exatamente. Para olhar mais longe. Quem disse isso? Isaac Newton. Perfeito, perfeito. A gente aprende uma gama de conhecimento, absorve aquilo e aí aperfeiçoa um pouquinho. E aí vem outra frase: nada se cria, tudo se transforma. Uma das frases bem conhecidas da alquimia. E aí tem tudo a ver com hermetismo. Né? A alquimia é hermetismo da Idade Média. Sim, é tudo interligado, né? Não tem como falar que, caramba, olha só, os caras falavam isso há 4.000 anos atrás. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Isso que é loucura. E a gente vê essa concepção de Deus que a gente estava mencionando, né? Que precisa de uma imagem dessas coisas. E a gente precisa entender também que isso faz parte da evolução do próprio homem, né? Tem teorias, vamos dizer assim, segmentos que dizem que houve um período da maturidade do homem espiritual que a gente chama de deuses de lacunas. O que seriam esses deuses de lacunas? É simples, tu imagina os homens de antigamente, né, olhando para o céu, para a natureza e vendo todas essas movimentações, eles precisavam preencher aquilo com uma explicação racional. Por isso que eu digo que a religião é uma busca do homem racionalmente tentar compreender Deus. Então, se ele vê que o céu está brilhando e caindo raios, algo que ele não consegue explicar naquele seu momento, na sua maturidade, ele vem e figura aquilo como Deus. Ele vê uma montanha cuspindo fogo, ele vê aquilo como Deus. Ele vê as marés com um ritmo, praticamente com uma vida independente, ele vê aquilo como Deus. Então, dali do momento, começa a surgir esses panteões, né? Deus dos raios, Deus das montanhas, e tu vê que conforme essa maturidade espiritual do homem, esse panteão vai caindo aos poucos, porque os homens vão entendendo que isso corresponde, na verdade, a uma lei da natureza. Não deixa de ser o todo, porque é uma representação das leis criadas por ele, né? Mas o homem já começa a entender que, peraí, não existe um raio, um Deus, um Zeus. Não existe um Poseidon. É simplesmente uma lei natural que faz essas movimentações. E aí vai começando a centralizar o Deus nessa questão de monoteísmo, né? E tu vê que a figura que a gente tem hoje de Deus, se tu perguntar para qualquer criança, é exatamente a simbologia que a gente tem do Poseidon, que é aquele homem barbado, aquela veste. Então, é uma coisa que é natural do homem tentar figurar, criar símbolos, porque o Deus, de fato, todo está além da nossa compreensão. O que nos resta é, de fato, tentar racionalizar, né, Deus. Eu fico pensando, será que, não sei se você sabe, mas os judeus, eles não pronunciam a palavra Deus, né? Eles até na hora de escrever, eles escrevem D, apóstrofo, us, né? E eu acho que isso tá ligado, né? Eles não pronunciam por aquela filosofia de que se for traduzido do hebraico para o português, só fica consoante. Não fica uma vogalzinha. Então a gente, para pronunciar aquilo ali, é muito difícil. Por não conseguir pronunciar, eles dizem que é impronunciável. Não dá para dizer, é impossível. De Deus. Pois é. Será que está atribuído a isso? A não ter artifício linguístico suficiente para conseguir pronunciar a palavra? Veja que é uma excelente simbologia, né? Então, o nome impronunciável de Deus, daí só a gente já entende, cara, é algo que a gente não consegue
Não dá para compreender. Entendeu? Sobretudo a reverência. Então, o nome de Deus, quando também tem no cristianismo, não fale o nome de Deus à toa, não invoque o nome de Deus à toa, esse tipo de coisa, está ligado a muita reverência também. É algo tão sagrado, tão bem guardado, tão inefável, tão inalcançável, que não se pode escrever, não se pode pronunciar, e, sobretudo, não se deve, mesmo se pudesse. Fato. A gente estava falando da questão de se passar por uma dificuldade e logo em seguida ter uma glória, né, digamos assim. E antes aqui de a gente começar a live, eu comentei contigo do livro Mais Esperto que o Diabo. Ele tá por aqui, cara, em algum lugar aqui. Eu tô lendo esse livro e te recomendo, por motivos óbvios. Logo no final do epílogo, que é o que o tradutor faz, o epílogo também, ele faz uma despedida muito caridosa, sincera e fraternalmente, e aí bota o nome dele. Isso me parece familiar pra gente. E no livro, capítulo 2, ele coloca muito bem lá que ele passou por muita dificuldade financeira, ele não estava feliz, tinha dinheiro, tinha escrito muitos livros, ganhava royalties dos direitos autorais, né? Mas ainda assim faltava aquela coisa. Teve na época também um assassinato de uma pessoa que ele conhecia e mandaram ele fugir porque associaram ele ao problema que levava ao assassinato lá da pessoa, então ele teve que fugir, diversos problemas, inclusive dinheiro. Ele enriqueceu, empobreceu, enriqueceu, empobreceu, e aí numa dessas, num desses momentos em que ele ficou pobre, ele pensou o seguinte: ele era palestrante na época sobre educação financeira, o que a gente chama hoje de educação financeira. E ele pensou o seguinte: poxa, como é que eu ensino sobre multiplicar dinheiro se eu mesmo não consigo fazer isso? Será que eu sou um fracassado? Agora que eu estou na dificuldade, é o momento de eu dar a volta por cima e demonstrar que, olha, funciona, as minhas técnicas funcionam. E aí, cara, não tem como. Eu pensei na hora na lei do ritmo. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Isso é um ponto muito importante. Não só na lei do ritmo, como isso está figurado em símbolos. Um exemplo. Quem conhece um pouquinho das cartas do tarô sabe que os arcanos, que a gente chama de arcanos maiores, a gente chama de uma jornada de iniciado. Então, quem começa ali pelo louco é a carta que é uma pessoa relativamente ali feliz, né, deslumbrante, vamos dizer assim, perto de cair de um abismo, com um cachorro tentando morder. Algumas pessoas interpretam esse símbolo com o despertar. Então, é justamente você estar na vida simplesmente andando, que você pode cair a qualquer momento num abismo, porém a razão tenta te morder. É lógico, tá? Como a gente está falando de simbolismo, tem diversas interpretações. E aí você vai para o mago. Então, depois do despertar, você acaba tendo os instrumentos ali sobre a sua mesa. Quais são os instrumentos que estão figurados ali? São os símbolos dos 5 elementos, né? E aí eu não vou entrar em detalhes, que não é o ponto aqui. O ponto que eu quero dizer é que conforme você vai avançando nessa jornada da vida, do iniciado, você tem uma carta ali no meio, que é a torre. A torre, ela vem o quê? Destruir tudo que você construiu. É a lei do ritmo. É inevitável. Nada na natureza ela permanece, tudo fica em movimento. É uma lei da entropia, isso é natural. Se constrói, se destrói. Se constrói, se destrói. Então o místico, ele vai usar isso com sabedoria. Um exemplo também a gente tem na Bíblia, quando o faraó ele tem aquele sonho das 10 vacas magras, depois as 10 vacas gordas. Isso é a lei do ritmo. O iniciado que entende a lei do ritmo é o seguinte: já que você vai ter esse período de 10 vacas gordas, se prepare para esse período de queda do ritmo. Vaca magra. Entendeu? Quem não tem esse conhecimento das leis do misticismo, do ocultismo, esse tipo de coisa, ia ser levado e vai sobrevivendo.
Quando você entende que a lei do ritmo funciona nesse sentido, quando você está lá em cima, você já se prepara por algo que pode acontecer. Um exemplo também, aí eu vou tirar outros exemplos de diversas áreas para a gente entender que essa lei ela pode ser aplicada de fato, fora dessa questão de misticismo. Quem já leu Maquiavel, o Príncipe, Maquiavel, ele praticamente vai instruir, né, Lourenço, sobre política, esse tipo de coisa. Ele tem uma parte ali que ele vai falar sobre quando você está estabilizado, o general olha para a montanha, para outra pessoa que está olhando, simplesmente a montanha e paisagem. Para o general, não, ele já está imaginando, tá, se eu estou aqui nesse momento e vier um exército me atacando, o que eu vou fazer? Então, é uma pessoa que sempre está se prevenindo, por mais que esteja lá em cima. Essa de fato, você conhecer a lei do ritmo e se precaver, se preparar para isso. Outro ponto não importante, que a gente pode aproveitar aqui, é essa questão de educação financeira. Hoje, no Brasil, está muito, muito mais evoluída essa questão de consciência. Tem muitos canais no YouTube, a gente vê muito mais falando sobre bolsa de valores, investimentos, essa educação financeira. Isso é importantíssimo, a pessoa conhecer, saber como funciona o dinheiro, saber como gerir essa questão. E eu indico aqui, para quem não gosta desse assunto, para quem não sabe por onde começar, que é um livro que me impactou bastante, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que ele vai tratar justamente de vários fundamentos de passivo, ativo, vários exemplos de cenários diferentes, de pensamentos diferentes, que não é fácil, não é simples, e não é mágica também, ninguém fica rico do nada, não é isso que a gente está falando aqui. O que eu quero deixar claro aqui, que isso é uma parte importante na área da gente, que a gente precisa buscar um certo conhecimento. E hoje a gente tem a internet, tem diversos meios para a gente estar conseguindo essa educação financeira, e faz importante, com certeza. Perfeito, cara. Perfeito. Sobre o dinheiro, eu costumo falar lá no trabalho, né? Para amigos de trabalho, o seguinte: volta e meia a gente acha moedinha de 5 centavos, 10 centavos na rua, né? Isso é comum. E o que você vê as pessoas fazendo? Ah, não vou pegar não, é só 5 centavos? Não, tira a mão daí. É só isso, deixa de ser mendigo. A filosofia daquilo ali é a seguinte: se você não valoriza uma coisa pequena, ou uma coisa de pequeno valor, você também não valoriza uma coisa de grande valor, uma coisa grande. Isso é uma historinha real que acontece, mas você pode criar disso uma analogia e usar em qualquer ramo da vida, né? Essa é a lei da correspondência. É sempre o hermetismo vindo na prática. Toda vez que acontece alguma coisa, eu fico, caramba, isso aqui é a lei tal. Mas ainda assim, nós temos 7 leis do hermetismo, né? São 7, né? São 7 leis do hermetismo. Só que, se você pegar o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, ela não destrincha em leis, como no Kybalion, Corpus Hermético e tal. Só que o que você percebe? É a mesma coisa. A diferença é que a Rhonda Byrne ela condensou todas as leis em uma coisa só e muito mais prático. Você pensa, joga uma emoção naquilo ali, você já cria a visualização e aquilo ali vai se materializar. Né? Isso não quer dizer que... Eu até falei isso na outra live também com o Marcos, quem quiser ir assistir a live anterior. Não adianta você ir para o topo de um prédio, pensar que tem asas e se jogar. Isso não vai acontecer. Tem que acontecer em coisas possíveis, né? Então, o plano do mental para o físico tem que ser coisas que não fogem à lei da física, química, a lei da natureza, né? Então, acontece assim, fora do padrão normal. Sim, sim. Se eu não me engano, o documentário, o livro O Segredo saiu em 2016. Foi. E vejo algumas pessoas criticando por ter esse teor lúdico e mágico, né? Porque a sensação que você tem quando realmente lê o livro, principalmente vendo o documentário, é que, de fato,
você pensou e acontece. E ali tem vários cientistas endossando, vários testemunhos, vamos dizer assim. O que a gente precisa entender é que ali é um outro público. Eu acredito que o propósito daquele documentário e livro é abrir para o grande público que existe isso. E funcionou. Quem tem sede, quem tem ouvido, vai buscar a raiz daquilo ali e vai cair nas leis. E é justamente isso que você mencionou. Não significa que vai fazer coisas impossíveis no sentido de mágicas e milagres. Eliphas Levi, ele sempre menciona isso, que não existe milagres. Os milagres que os grandes sábios fazem e os iniciados fazem são simplesmente aplicação da lei. Quem estudou a doutrina secreta de Jesus é exposto ali para a Biblioteca Rosa Cruz, né, que os milagres que são tidos como milagre, existe uma coisa iniciática. Helena Blavatsky, se eu não me engano, ela menciona sobre isso. Não venha você solicitar aos grandes, né, deuses que eles venham quebrar leis para te favorecer, porque eles se tornaram superiores justamente por obedecer às leis. Então não faz sentido justamente essa analogia que você fez. Eu vou pensar em ter asa, pular e vou voar. Não é isso. Não é essa questão de milagres. Existem leis, existem ordens, coisas que precisam ser respeitadas. Mas a proposta do O Segredo, eu acho que funcionou, que é botar para o grande público que existe isso. E hoje você vê amplamente divulgado, amplamente pessoas falando sobre isso. Isso é uma questão muito bacana, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entender o quanto o pensamento impacta na pessoa. Para os místicos, isso é completamente natural. E aí eu vou propor para quem está assistindo a live fazer esse teste. Se você estiver para fazer uma apresentação, uma negociação, algo que você precisa de vigor, você utiliza o símbolo do fogo, utiliza o símbolo do leão, utiliza o símbolo do triângulo vermelho. Como se faz isso? Você se recolhe num canto, visualiza uma chama, se visualiza com chama, visualiza o leão, você vai sentir esse ímpeto começar a entrar em você. Você está mentalizando o estado e seu corpo físico, ele começa a reagir. Da mesma forma, a água. Você quer se tranquilizar? O símbolo que a gente utiliza para essa emoção, para essa tranquilidade, para a cura, é a água. Não é à toa que quando a pessoa está nervosa, a gente fala, pega um copo d'água. Isso não tem nada a ver. Mas isso já está na cultura de achar que a água tranquiliza. Você está num local, você sente o cheiro da terra molhada, você ouve o barulho da chuva, isso te tranquiliza naturalmente. Então é um fato que, independente se você acredita que os pensamentos atraem ou não, ele é capaz de fazer alguma transformação no mundo físico. Se você acredita ou não, vai ser indiferente, ele vai continuar fazendo esse impacto no mundo físico. Mas aí você pode observar a sua vida dessa forma. Se você mentalizar, a gente utiliza símbolos, né? Então, o que eu mencionei aqui é o símbolo do fogo e da água, né? Tem o símbolo também do vento, se você precisar de uma criatividade, se você trabalhar na área de marketing, de desenho, de criação, você visualizar ar, visualizar esse tipo de símbolo, isso te auxilia nesse sentido. E a terra, só para finalizar, para não deixar na mão um dos símbolos, é o fundamento, é aquilo que te traz para a realidade, te traz para o chão, né? Para a razão, vamos dizer assim. Então, os místicos, principalmente, utilizam muito a arte da meditação e de diversas maneiras, e eu utilizo muito dessa forma. Se eu preciso de um estado mental para fazer uma negociação, para entrar em algum embate, debate, eu fiz isso muito na faculdade, apresentando o TCC. Quem não fica com vergonha? Quem não fica nervoso? Então, eu me acolhia, mentalizava nos símbolos que eu precisava e meu corpo reagia e ali eu controlava. Eu não me deixava ser controlado. Pô, sem palavras, sem palavras. E aí, que estado de espírito, hein? Ter essa consciência de, olha, eu consigo dominar. Não vai me dominar. Eu tenho essas ferramentas. E aí... Exatamente. É bem interessante. Realmente a meditação traz
esse potencial, né? Eu não queria falar a palavra poder, porque dá a impressão que, olha só, eu virei o Superman, agora eu medito. Não é nada disso. Todo mundo é capaz. É Sim, só sim. aprender uma técnica, existem milhares, e praticar. Uma coisa que eu ouço muito a pessoa falando a respeito de meditação é que a pessoa não tem paciência para meditar. Mas a meditação é justamente para isso. Entendeu? A meditação não é para É o pessoas que. público-alvo. É por a meditação não é para a pessoa que já está tranquila, calma. É a mesma filosofia da igreja. Só vai na igreja quem precisa. Isso inclui você, se inclui eu, se inclui fulano, se querendo, todo mundo. Né? Porque se a pessoa não precisa daquele conhecimento ali, daquela passagem de instrução, o que ela vai fazer ali se ela não está aprendendo nada? Né? Então ela precisa daquilo ali. Não tem como fugir disso. Sim, tem um livro, que eu esqueci o nome, que fala um pouco da meditação, um pouco no sentido científico. Depois eu posso estar lendo e boto nos comentários lá no YouTube. É o William, alguma coisa, o autor, fugiu da memória. Por que eu estou dizendo isso? Tem duas situações que normalmente acontecem. Uma, justamente esse cenário que você mencionou. Não, mas eu não consigo ficar calmo, meditação é para quem é zen. Não. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que nunca tinha meditado na vida e experimentou, gostou, e hoje é praticamente fundamental eu praticar alguma ferramenta ligada à meditação. Principalmente devido à tradição Rosa Cruz, que é aconselhável de você fazer a meditação constantemente. Então, assim, quem está falando com vocês é uma pessoa que nunca tinha meditado e nem acreditava. Porém, eu sempre fui uma pessoa disposta. Tá, eu não posso dizer que não funciona. Deixa eu tentar, não me custa nada. E, de fato, eu insisti bastante. Não é fácil, não é simples, mas tudo é uma questão de hábito. Quando você começa a se permitir, a conhecer uma ferramenta, a entender melhor, é muito importante você entender o que é meditação. Meditação não é simplesmente você ficar parado na posição de lótus, que a gente normalmente vê, e ficar pensando em nada. Existem vários tipos de meditações, conforme eu mencionei ainda há pouco, de você principalmente mudar seu estado físico, seu estado mental ali no momento. Então, tem meditações que você vai focar nesse plano mental. Então, se você tem um objetivo na vida, você senta. Um exemplo que é utilizado principalmente no documentário O Segredo. Você quer ter um carro, você sente, você sinta que está entrando no carro, veja o carro, toca o carro, você imagina o carro, imagina que você está... Isso é uma meditação. Os místicos usam isso, já usavam isso demais, praticando essa questão de visualização que a gente chama, tá? Mas é uma meditação que você visualiza um certo desejo, objetivo. Existem visualizações que você olha para uma fotografia e consegue entrar naquela memória, que muitos chamam de registros acásticos, ou então você, de fato, mergulhar em coisas que você já viveu. Em uma viagem, relembrar cada momento, relembrar o cheiro dessa viagem. Isso é uma coisa muito bacana, que você revitaliza aquelas emoções que você tinha. E algo mais esotérico é as viagens astrais, esses registros acásticos, que são experiências que a gente chama de psíquicas. Onde você, por exemplo, os Rosa Cruzes, tem o Sanctum Celestial. Então não é algo que está palpável, é algo que você cria na sua mente. Então veja a estrutura, como ela vai aumentando de uma simples meditação, quantas coisas você pode fazer. Você, ao ponto de meditar, criar um local na sua mente onde você pode se refugiar, aonde que alguns chamam de santos dos santos, algo que você está ali, uno o máximo possível com Deus, onde você sente essa separação de identidade, estando ali no seu estado mais puro, no lugar onde a fumaça do espírito te condensa, te esconde ali do mundo material. Então, isso que eu estou mencionando aqui, pessoal, parece estranho, mas é um lado mais esotérico. Existe esses tipos de técnica. E aí existe, claro, a meditação de relaxamento, para quem tem ansiedade. Cara, o mundo que a gente está hoje, de constante informação, de constantes trabalhos, você sai do trabalho, está no WhatsApp, continua trabalhando,
correria, faculdade, 2 trabalhos, você não tem um tempo para si. E você separar 5 minutinhos para respirar e entender o que te motiva, entender seus sonhos, reorganizar suas ideias, porque você acaba um momento vivendo um dia após o outro e a vida está passando. Você não tem esse momento de enxergar a si próprio, de dar um tempo para si próprio. E a meditação também te dá esse tempo. Às vezes muitas pessoas, eu não tenho tempo para mim. Você não se permite 5 minutos, não é importante isso para a sua vida? Antes de você ir trabalhar, você respirar. E aí a gente tem também a meditação que a gente chama de se religar com tudo. Então, aí é uma diferença muito grande de você simplesmente orar para Deus, de você fazer uma meditação de reverência, se consagrar, estar com consciência que você está prestando algum tipo de rito por algo que é sagrado para você. Veja bem, quando a gente faz os estudos dessas ordens, é recomendado uma série de coisinhas antes de você pegar no material para estudar. Porque o que a gente chama de sanctum é algo santo, é algo que a gente vai sagrado para a gente. É conhecimento, é sabedoria, é coisas que tá na tradição ali. Então você lava a mão, bebe água, se harmoniza antes de simplesmente pegar e sair lendo. Isso é muito importante para você ter essa consciência. Então meditação ela é muito além de simplesmente ficar parado e pensar no nada, apesar de ter essa possibilidade. Falando em água, meu amigo, para ser bem sincero contigo, eu até esqueci que eu tô numa live. Eu fiquei só prestando atenção, fiquei assim, caramba, que foda. Ampliou minha mente de tal forma que eu fiquei, caramba, eu tô aprendendo, é isso que eu te falo. A gente está aqui, tá fazendo uma live, tá no meu canal lá, vai pro teu depois, né? A gente está aqui com 4 pessoas ao vivo, né? Chegou uma, mas saiu, ó, voltou outra. A parada tá full. Uhum. Mas um assunto assim que a gente vive isso, né, cara? A gente tem que praticar isso realmente todo dia. Você ficar uma semana sem fazer um estudo esotérico, botar em prática, já na outra semana você já fica já meio enferrujado, meu Deus, tem que começar de zero. Então, aquela coisa da perseverança, a meditação, a gente vai e pratica, legal. Aí você sente o efeito. Você faz 6 meses fazendo. Você fica uma semana, 2 semanas sem fazer, já sente, caramba. Aí quando você volta, né, você já sente uma diferença, caramba. Eu não sabia que era tão bom assim. Não sei se você já passou por isso. Sim, até pouco tempo. Inclusive, o meu canal está parado por causa dessa correria que eu estou da questão profissional. Então, eu preciso, nesse momento, me dedicar praticamente 100% para esse projeto. Então, o canal, você tem que entender também que tudo tem seu momento, tudo tem a hora, né? E isso é importante também da meditação, você se conhecer, saber o que realmente você quer, o que te direciona. Então, acaba que na correria isso é natural. Não estou dizendo aqui que eu faço meditação todo dia, tal. Não é dogma, esquece dogma. Já passei várias vezes também atrasando os estudos e depois correndo atrás disso. Me parei de meditar, mas é exatamente isso. Quando eu fico muito tempo hoje sem meditar, depois quando volta dá aquela, caraca, cara, precisava disso. E 2 impactos muito grandes. Claro que cada pessoa tem sua vivência, tem sua importância, tem suas características, mas o que eu acho fundamental na meditação, que são 2 coisas que me impactou muito para o meu desenvolvimento espiritual, é justamente ter esse controle de quem eu sou. Isso, para mim, foi realmente o que eu mencionei aqui. Se eu precisar mudar o estado de nervoso para calmo, de estratégico, de algo que eu preciso de mais criatividade para traçar algum plano para a equipe que eu gerencio, alguma coisa assim, eu ter esse domínio, eu simplesmente parando 5 minutinhos, quando eu digo parar e meditar, pessoal, no trabalho, na faculdade, é você sentar no canto, não precisa disso. Depois que você ganha o costume, você consegue se desvencilhar de tudo ali simplesmente parado, em pé, tranquilinho, e até de olho aberto. Isso não é novidade para ninguém.
Quem aí nunca foi de ônibus para o trabalho e não lembra do caminho? Tu estava completamente desperto. Então, você consegue fazer isso. A questão mesmo é hábito, tá? Não é nada extraordinário que eu estou dizendo aqui. Então, isso me impactou muito na meditação. Eu conseguir ter esse controle, esse domínio todo de sentimentos, do que eu quero. Isso eu achei muito bacana. E um outro ponto, que é muito mais sutil, é o espiritual. É aquilo que eu mencionei, de simplesmente eu acordar de manhã, Deus, muito obrigado por essa noite de sono, e de noite, Deus, muito obrigado por esse trabalho, e quando almoçar, Deus, muito obrigado por essa comida, era algo vazio. Então, quando eu meditei, aprendi a me conectar com o espiritual através da meditação, houve uma importância muito maior, um impacto muito maior, quando eu faço essa religação com todo, vamos dizer assim, com Deus do meu coração, de minha compreensão, através da meditação. Eu acho muito mais válido, um impacto muito maior para a minha vida espiritual. Então, essas duas questões me chamaram muita atenção na meditação em si, entendeu? Assim, para quem tem um certo preconceito ou de repente conhece alguém que tem alguma certa repulsa com o tema meditação, você pode usar um outro termo que é relacionado, que está muito em voga hoje, as pessoas estão comentando muito, mindfulness. Né? E aí a pessoa já começa a se conectar ali com aquele assunto e quando você vê, já está lá na meditação, de fato. Aí já chega na hipnose, já entra em outros assuntos também interessantes. Né? As ferramentas que a gente tem hoje, que era bem escondidinha no meio do esoterismo, hoje eu já tive tenho, aliás, contato com muitos coaches que fazem diversos tipos, e quando eles me apresentam a ferramenta, eu falei, bicho, isso daí é hermetismo. Bicho, isso daí é meditação, isso daí E são muitas técnicas que são do misticismo, que são do nosso métier, vamos dizer assim. Que para a gente não é novidade nenhuma. É lógico que é adaptado ao público. Mas, assim, é o que eu mencionei. Eles têm uma ferramenta que eles chamam de cartaz do sonho. Então, o camarada vai ali, pega uma cartolina e pega várias figuras que simbolizam o seu sonho e deixa em casa, no guarda-roupa, para ficar... Cara, isso é visualização, que a gente já tem há milênios dentro das tradições. Tem essa questão de meditação. Eles chamam de outro nome justamente para tirar esse preconceito que a gente tem com a meditação, né? Muitas pessoas têm. Então, eles botam um nome com uma nova roupagem, mas não deixa de ser a mesma técnica. E se não funcionasse, o pessoal ia fazer. Com certeza funciona, vale muito a pena. E aí vem o que eu mencionei um pouquinho antes aí. A adoção do termo alquimia, trocando de hermetismo para alquimia. Né? É a mesmíssima coisa. A diferença é que chega Jung no século XIX e fala, olha só, vamos fazer alquimia da alma e tal. E aí os próprios alquimistas falam ali de uma forma simbólica, transformar o chumbo em ouro. Só que o hermetismo já fazia há 3, 4, 5 mil anos atrás. Né? Então, cara, sabe aquela imagem que... Eu sempre tenho na cabeça aquela imagem do druida, que é barbudão, tem um cajado, tem uma roupa grandona e um chapéu em cone. Então, fazia poções, aquela coisa. Eu sempre tenho essa mente também, que é a mesma coisa do alquimista, né? Eu acho muito, muito sensacional isso. E não sei se você já tomou também aquela cerveja, ela não tem aqui, cara, é Weiss Beer. Você já viu essa cerveja? Não. Weiss Beer, na própria latinha dela vem uma historinha, né? Falando do criador, que ele era um alquimista europeu, se não me engano é alemão, Weiss, né? Weiss Beer, em que ele fazia vários experimentos, várias misturas, e chegou a um compilado de cervejas. E aí hoje em dia tem. É muito maneiro, cara, muito maneiro. Muito maneiro e gostoso, recomendo. A alquimia a gente tem como a prática do hermetismo, né? Os alquimistas nada de revolucionário. Lógico que eles têm um impacto gigantesco, né? Isso que eu quero dizer, tá? Principalmente para a ciência, a química, a astronomia, tudo isso. Tudo que a gente tem hoje, a gente deve a esses pensadores. Mas os grandes alquimistas
são hermetistas. E aí eles pegam aquilo que era simplesmente o mundo material, filosofia, e começam a pegar a filosofia e trazer para a prática, né? Então, pegar os elementos, desconstruir, construir novamente, mas não deixa de ter um teor fortíssimo esotérico. Tanto que a gente hoje usa a alquimia espiritual. Então, o chumbo, na verdade, simboliza a ignorância, o ouro, a sabedoria. A gente continua com esse teor de filosofia, a gente continua com esse teor de sabedoria. Mas o alquimista, de fato, era algo bem mais prático. Eles tentavam experimentar essas transmutações, de fato, com os elementos, com tudinho. É bem bacana a importância e o impacto que eles tiveram. E justamente essa questão que você mencionou, dessa simbologia que a gente tem hoje, do mago Merlin, esse mago com chapéu estrelado, isso tudo é justamente o alquimista, é aquele cara que fica lá no porão fazendo aquelas porções, fazendo tudo aquilo, e que antigamente serviam como praticamente um sábio direto da corte, né, dos reis, que faziam também medicamentos, série de coisas. Não sei se você já percebeu isso, mas para mim é muito claro. A cultura druida, né, que surgiu ali, o que a gente chama hoje de Reino Unido, não necessariamente na Inglaterra, mas também na País de Gales, né, aquela região toda ali, depois se alastrou. Hoje em dia a gente tem muita representação dessa cultura, né? O próprio Allan Kardec, o que a gente atribui hoje em dia a Allan Kardec, na verdade não era o cara ali do século XIX. Né? Ele era um druida lá da época, só que o cara do século XIX tem um nome, professor Rivail, né? Resumindo, e ele usou um pseudônimo de uma encarnação anterior dele, né? Uma referência. Aí a gente vê muitos filmes de fada, já percebeu isso? Sempre tem aquela coisa assim, aquela coisa fantástica. Harry Potter lida com magia, né? Animais Fantásticos também é do mesmo. Tem uma diversidade assim de referência cinematográfica. Já tinha percebido isso? Não, demais. Eu tenho muito esse despertar, vamos dizer assim, essa observação, melhor dizendo. Eu tenho uma filha pequena, então, obviamente, ela assiste muito filme da Disney e eu e minha esposa, a gente acaba assistindo com ela. E a gente vê muita presença dessas simbologias místicas nos desenhos animados. Um exemplo, para quem já viu o filme da Moana, né, que é uma indiazinha, que ela justamente ela busca no seu interior ali o que ela quer, a cultura local quer que ela fique presa numa ilha para seguir uma tradição dos pais, mas ela sente o ímpeto de sair fora ali daquela região, então você já vê essa palavra, a frase, né, que a gente sempre usa, conheça a ti mesmo, então ela sabe o que ela quer, e ali ela tem a avó dela que é muito mística, que para a aldeia é tida como louca. Então, aqueles que têm sabedoria de fato, por exemplo, que a gente trata aqui, para muitas pessoas, cara, esse cara viaja, ficar meditando, ficar falando que consegue mudar essas coisas, superpoderes, magia. Então, realmente, quem trata com a espiritualidade de próximo pode ser tratado como louco nesse sentido para muitos. Mas, enfim, o ponto crucial que eu quero mencionar para vocês é um cenário onde ela vai achar uma caverna e ela bate exatamente 3 vezes, a chama acende e ela tem uma lembrança do passado, os registros acásticos. E ela descobre que o povo dela era viajantes. Por isso que ela sente esse ímpeto de sair do lugar. Cara, isso é muito místico, tem um teor místico muito forte ali. Não só esse filme, diversos outros filmes. O filme 2, Frozen, vai tratar sobre o simbolismo dos elementos, algo fundamental em todas as tradições, como eu mencionei aqui. A questão da correspondência, para vocês terem uma ideia, quem já frequentou, já teve a oportunidade de conhecer algum templo Rosa Cruz, sabe que tem as estações, né? Onde tem o simbolismo ali dos ritos, dos rituais. Cada estações ali simboliza um elemento. E no meio tem um sol, né? Que é simbolizado a sabedoria, que para a gente é Shekinah. Enfim, o que eu quero dizer de correspondência, de simbolismo, a gente passeia por isso tudo e justamente nessa questão
dos cinemas que você acabou de falar, né? A gente consegue enxergar essa questão. Por quê? Está na cultura, está no cerne. Então, se tu vê diversas culturas, parte das raízes de uma sabedoria una, que muitos chamam da sabedoria primordial, de algo. Então, o ser humano, a gente consegue enxergar essas similaridades, né, em diferentes culturas e sendo replicada em diferentes casos. No nosso caso, é os filmes, são as músicas que falam sobre esse teor místico, esotérico muito forte. E aí vão envolver também que a Disney é dos Illuminati e da maçonaria, por isso que trata disso. É porque tem muita coisa ali, né? O próprio Mickey... O próprio Mickey logo na criação dele... O Mickey era o Hermesinho. É o Hermesinho. Mas tem um desenho dele, cara, que ele estava se iniciando a Ordem de Molay. Já viu esse desenho? Não vi, não. Existe esse desenho, porque o Walt Disney foi, né, Demolay. O Walt Disney era Demolay. Só que, de fato, ele iniciou o Mickey. Existe mesmo uma carta que comprova que ele foi iniciado mesmo. É interessante, porque ficou assim no popular infantil da época, né? Então, a questão da Ordem de Molay é o quê? Né? Dentre diversas coisas, o principal é o quê? Trazer o jovem para cá, porque aqui eu sei que ele não está fazendo merda. Eu estou dando aqui uma orientação moral para ele. Exatamente. E fora ele fica muito vulnerável. Né? Então, cara, o Walt Disney ele já tinha essa consciência de... Claro, ele era extremamente talentoso no que ele fazia. Ele usou disso para puxar as crianças ali. E até hoje puxa. Não, sim. Você vê um exemplo muito singelo, vamos dizer assim. Quando a gente vê aquela figura que eu mencionei do Baphomet, né, tem todos aqueles símbolos. Dentre os símbolos tem a tocha na cabeça. Que significa a iluminação, a inspiração, a sabedoria. E tu vê isso representado nos desenhos. Quando o camarada vai ter uma ideia, acende o que na cabeça dele? Uma lâmpada. É o mesmo simbolismo, é essa iluminação, esse insight. Tum. E tu vê esse símbolo lá no Baphomet, no Toron do Bode de Mendes. Já era uma luz, né? Uma luz, você tem a mesma luz. É aquela história, a criação da lâmpada foi uma ideia tão boa que o simbolismo de uma boa ideia é uma lâmpada. Isso. Entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Cara, se as pessoas pegarem o livro O Dogma Ritual da Magia, que tem lá o Baphomet de Mendes, né? No caso do ritual, já é na parte do ritual ali, a capa do ritual, né? Ela se assusta. Aí, que bonito. Tu pegou a versão antiga, né? Tem uma mais sutil. Essa daqui é que né, gosta de causar e compra essa. Você pegou logo a de causar, né? Minha esposa que me deu de presente. Nem sou culpado diretamente. Não, mas realmente... a questão você olha, fica com medo. Né? A pessoa que não tem, assim, não é familiarizada com esses assuntos. Só que, conforme ela vai tentando compreender o que significa cada elementozinho ali, e aí percebe que aquilo ali não é uma coisa ruim. Apesar de feio, realmente é feio, percebe que os elementos, né, isolados têm um sentido. Inclusive, tem ali as duas serpentes se entrelaçam 3 vezes no meio de um bastão. Né? Será que é o bastão de Hermes? Sem dúvida. Né? Pois é. Hermes, como está no Caibalho, ele é o que fundamenta o mestre 3 vezes iniciado. Então ele fundamenta tudo que a gente tem hoje, se a gente for parar para pensar, está sintetizado no Hermetismo, né? Mas uma coisa importante, muitas pessoas falam sobre essa questão do Baphomet, né, por causa dos símbolos, a pessoa não tem medo porque não conhece. Porém, existe um propósito também de ela justamente ter essa figura para afastar os curiosos. Tá? E o Bode de Mendes, o Baphomet, ele representa a esfinge. Aquele que teme a figura por pura ignorância jamais será iniciado.
Ou seja, qualquer pessoa que não é iniciada e olha um símbolo, principalmente esse carregado de tanto teor esotérico, eu tenho um vídeo que fala somente dele no canal, muito antigo, mas vale a pena dar uma olhadinha que eu vou falando sobre cada aspecto dele, mas tem essa questão iniciática. Aquele que teme a figura por pura ignorância, ele jamais será iniciado. Ele tem um papel de esfinge, do guardião. É uma visão também bacana sobre o Baphomet. Uhum. E no próprio Caibalion fala de... Tem um fragmento mais ou menos assim: se você não for merecedor do conhecimento, você não vai acessar ele. Tu lembra na íntegra como é que é a frase? Então, tem o célebre, né, que é os lábios da sabedoria estão abertos somente para os ouvidos do entendimento. Isso, E justamente vai falar isso, então não é qualquer ouvido que vai conseguir entender todas as coisas. Tem o próprio Jesus Cristo, né, falava em parábolas, e ele explicava que dê carne aos homens, leites às crianças, não dê pérolas aos porcos, porque esses podem te pisar. Então tem diversas analogias nesse sentido do cuidado, do conhecimento, e infelizmente nem todos estão de fato preparados para esse despertar, esse conhecimento, entendeu? E o Caibalion, ele fala justamente isso. E tem um poema, né, que está no Caibalion, eu não sei se está em todas as versões, que é justamente que fala desses ministros que cuidam do conhecimento, né? Então, eles guardam o conhecimento, guardam com amor essa chama que é mantida de séculos em séculos, nessa escura caverna, nesse templo sagrado. Então, é um poema muito bonito que está ali e representa justamente essa iluminação, esse conhecimento que é cuidado, que é amado e guardado por esses ministros, que no livro está denominado como ministros do amor, né? E aí a gente volta lá no início da caridade. O que significa o amor para os místicos? É a caridade, é de doar-se. Exatamente. E aí Caibalion tem basicamente uma derivação, uma ressignificação de Kabbalah, né? O que é Kabbalah? Recepção. Só que para você receber, primeiro você tem que doar. Encaixa exatamente no que você está falando. Exatamente. Cara, nessa figura aí de Baphomet, né, que fica com a mãozinha direita para cima e a esquerda para baixo, uma menos agressiva, digamos assim, que é muito famosa, foi descoberta até há pouco tempo, em 2005, foi a Salvatore Mundi. Você já viu esse quadro? Um Salvatore Mundi, que é Jesus, ele está na mesma pose, e quem pintou foi Leonardo da Vinci. Já viu essa imagem? É bem conhecido hoje em dia. Né? Então, assim, você olha para aquela imagem, cara, ou Jesus falava a mesma coisa, ou então Leonardo da Vinci sabia de alguma coisa de hermetismo. No mínimo isso, né? A gente está sendo... Eu estou sendo um pouco sutil. Né? Sim, sim. Mas são os simbolismos assim que a gente... Tá tudo aí, cara. É só saber ver. Né? Na verdade, a gente volta também para um tema que a gente colocou, que é o tarô do mago. É porque eu não estou com o tarô aqui, eu não sei, porque o que eu tenho também é do Aleister Crowley. Se eu não me engano, é a mesma figura. Mas o tarô que a gente, vamos dizer, o mais conhecido, né, que é de Marseille, quem quiser pode pesquisar depois. Você pesquisa primeiro arcano, é o mago, certo? E você vai ver que ele vai estar com a mão para cima e para baixo. Exatamente. Que é justamente o iniciado, aquele que já conhece essa lei. Que é o que está em cima, que está embaixo, coagular, o mundo mental. Ali está condensado todos os símbolos. Aí, teoria da conspiração. Lá em Washington tem também a estátua, né, com ele com exatamente a mesma posição, sentado, gigantesco lá. Na verdade, praticamente o Baphomet lá, que a posição é muito similar de fato. Mas ali não importa, é porque muitas pessoas ligam a Baphomet para ligar ao satanismo, ao ocultismo, que é o senso comum. Mas não é isso, é a lei, porque George Washington era maçom, então tinha toda essa simbologia. Aliás, os Estados Unidos inteiro é fundamentado pela maçonaria, simbolismo, enfim. Mas o símbolo ali está presente nesse quadro que você mencionou, está presente no Arcano 1, que é do Mago. Então, tu vai ver
esse aspecto do para cima e para baixo em diversos lugares. Na estrela de Salomão, triângulo para cima, triângulo para baixo. Uhum. O meu tarô é o mitológico, mas independente da mitologia que se usa no tarô, o simbolismo é o mesmo. Né? Você vê sempre os mesmos elementos, só com personagens diferentes. Tal. É bem interessante. Quem tiver a oportunidade aí de estudar tarô, demora um pouco, porque eu acho que eu sei 1% de tarô. É bem amplo. Ainda mais quando envolve Kabbalah, né, cara? Você acaba que amplia o estudo, né? Não é aquela coisa de você botar um turbante na praça e jogar tarô para os outros. Né? Se eu não me engano, quem nomeia o tarô do livro mudo, se eu não me engano, ou é Aleister Crowley ou é o Eliphas Levi. Se eu não me engano, até talvez os dois. Mas o livro mudo. Por que livro mudo? Que de fato não tem, só é símbolos. Então, pô, cara, tu olha que dali tu pode ter diversos tipos de compreensão de acordo com a sua maturidade espiritual, do seu desenvolvimento. Então, para uns vão olhar ali o mago simplesmente como um mago, outros vão olhar esses pequenos detalhes. Pô, de fato ele está com uma mão para cima, outra para baixo. De fato ele está com os 5 elementos dispostos no símbolo. Então tem muitas coisas ali. É muito bacana quando a gente fala de símbolo. Eu quero pegar o tarô dos boêmios do Papus, só que ainda não tive oportunidade ainda. Dizem que tem muita controvérsia em relação à realidade, né? Então eu fico um pouco ainda inseguro de pegar e, caramba, será que eu estou pronto para estudar isso aqui? Mas eu vou encarar isso aí. Eu vou encarar e tu vai me ajudando. Meu irmão, já tem 1h16 já de live, porra, top. Assunto rende muito, passa muito rápido, né? Por mim, a gente já encerra aí, porque já está passando a hora e a galera também já deve estar querendo dormir. Tu quer falar mais alguma coisa? Não, só quem estiver assistindo e não conhece o meu projeto ainda, pode dar um pulinho lá no canal. Quem está assistindo pelo meu canal, dá um pulinho lá no canal Paz Profunda. Provavelmente vai ter cortes dessa live, ou vai ter live integral, não sei como é que vai funcionar, mas fica o convite para vocês estarem participando desses canais que tratam desse tema, tá? E também, aproveitando, tem livro, tá? Quem tiver interesse, tem ele em PDF e pelos Clube dos Autores, tá? Que é o livro A Jornada do Iniciado. A proposta é a mesma do canal. Dá um beabá aí de como funciona o misticismo, meditação, bem bacana. Então, quem tiver interesse em conhecer mais o projeto lá do canal, dá um pulinho lá que tá... De vez em quando sai um vídeo. Esse cara é muito foda. Esse cara... Não, aos poucos tu vai retornando isso aí e vai ficar mais frequente. Porque a gente sabe... Fala. Você sabe que como a gente trata de assuntos, a gente tem que medir responsabilidade, o que a gente fala, são diversos temas. Então, não é simplesmente a gente chegar e sair falando. Pelo menos eu tento ter esse máximo cuidado. Não estou dizendo que eu vou ser perfeito. No canal cometi diversas gafes, os inscritos corrigem. A gente fala de muitas coisas, de diversas tradições. Então, é bacana essa troca. Mas não é simplesmente a gente pegar e soltar um conteúdo no... Poderia até fazer isso, né? Quantos canais não fazem isso? Mas o nosso objetivo é, de fato, partilhar um pouquinho de coisas com o mínimo de responsabilidade, com seriedade, e algo que, sobretudo, que é crescente, né? Para mim, esoterismo, misticismo e ocultismo é a mesma filosofia da faca. A faca é uma ferramenta. Você quer usá-la como? Você quer furar uma pessoa? Você consegue. Não deve, mas consegue. Você quer cortar um alimento para você comer? Consegue. Como você quer utilizar? Então, as ferramentas do esoterismo é a mesma coisa. Você consegue usar tanto para um bem coletivo quanto para um mal coletivo. E aí, não necessariamente o conhecimento acompanha a moralidade da pessoa, então a pessoa tem que ter uma moralidade muito elevada para ter o discernimento naquele exato momento de não, eu vou usar para o bem. Né? Então, assim, é muito mais amplo do que só vir aqui no canal a debater, mas, meu amigo, é um grande prazer estar com
conversando contigo. Para mim, a troca de informação, a troca de ideia, para mim, assim, dentro de mim, eu sinto que eu estou evoluindo, ouvindo outras pessoas passando experiência, e eu estou aprendendo também, entendeu? Então, te agradeço muito aí por gastar um pouquinho de tempo aí, 1h20, que pô, tu me cedeu 1h20 da tua vida, tu tem noção? Eu que agradeço. Para quem não se inscreveu aí, para quem não curtiu o vídeo, não compartilhou, por favor, já compartilha o vídeo com todo mundo aí que vai ficar aqui salvo no canal. Curte a live aí, porque o algoritmo aqui entende que o vídeo foi bom, e de fato foi. Né? E aí a gente vai produzindo mais também, vou fazendo outras lives aí. Vou deixar também um canal do Telegram que eu fiz, vou exibir aí na tela, né? E lá eu estou colocando informações assim mais frequentes. Não dá para todo mundo falar, só eu falo, para senão virar zona. Se vocês quiserem, a gente abre um outro meio para a gente trocar ideia, conversar. Mas é lá que eu vou divulgar assim o que eu estou fazendo, né? E eu estou planejando fazer muita coisa legal aí. Muita coisa legal. Inclusive curso sobre hermetismo. De repente, né? Quem sabe? Está dentro do meu planejamento. É uma coisa que eu já gosto, sei falar até certo ponto, e eu quero trocar ideia, trocar experiência e passar a experiência de vida aí. Então, agradeço mais uma vez, Gabriel. Uma boa noite para você. Um abraço. Paz profunda. Paz profunda.